E onde é que entram os alienígenas nessa história aí, cara? Bom, de cara, o que eu tenho pra dizer é que eles estão em outra... como assim? Eles estão mortos, né? Ah, é? Por isso que a gente não... A maioria não vê. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Estranho, hoje recebendo o querido Rodrigo Bastos, que veio conversar com a gente sobre muita coisa, mas a gente vai centralizar aqui num tema que eu achei fascinante, cara. Astrologia da alma, é isso mesmo? Primeiramente, quem é Rodrigo Bastos, meu cara? Então, Rodrigo Bastos sou eu. Eu comecei nesse processo, né, de trabalho, inclusive, que eu passei para receber até a astrologia sideral da alma, na verdade, desde 2014 começou isso, né? Você começou a estudar? Comecei a estudar sobre isso, né? Sobre magia também, sobre isso, enfim. Eu vim de uma área, na verdade, eu sou formado como ator e fiz cinema também. Daí dessa área, passou um tempo, eu comecei a fazer também administração de empresas. Fui para São Paulo, abri uma empresa de marketing promocional. Depois de São Paulo, em 2014 eu voltei. Na verdade, lá em São Paulo, eu conheci um lugar que eu tomava ayahuasca. Nós temos um episódio aqui sobre ayahuasca. Tomava ayahuasca. Fiquei 3 anos e pouco, quase 4 anos. Eu participava de feitiços, ficava tomando ayahuasca 12 dias direto. De fabricação mesmo. Eu ia, colhia chacrona na madrugada, jagube no meio-dia lá no sol, estalando para captar o princípio masculino e feminino, né? Enfim, mergulhei real. E quando eu tomei a primeira vez a ayahuasca, eu falei, meu Deus, eu não sou louco. Tudo que eu acredito e que eu já vivi várias coisas na minha infância é real. Aí aquilo abriu minha cabeça, né? Aí meus sócios lá se desentenderam, eu fiquei desgostoso do negócio e desfiz sociedade e vim para o Rio de Janeiro. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, comecei um processo e um trabalho que aí eu reencontrei, né, os meus guias espirituais mentores. Aí começamos um trabalho, foi assim, a história. Tem um amigo meu... Só para não perder o fio da meada. Sim. Você aí parou de tomar chá de ayahuasca? Parei, total. Quando você veio pro Rio? Isso, parei total. E aí foi encontrado por um amigo meu um livro de mais de 500 anos atrás, todo escrito em francês, que eram dogmas e rituais. A gente começou um processo junto naqueles livros, eram 22 capítulos, e a gente começou a fazer. Ali tinham realmente dogmas e rituais de verdade. Então, Mas eram dogmas e rituais de que especificamente? De magia. De magia. De magia. E aí começou a aparecer... Magia chamada magia, que politicamente correto, mas magia negra? Não, magia... De jeito nenhum. Magia branca. A gente trabalha lá, né, com alta magia branca. E eu tô numa outra, na verdade, que é depois de magia branca, que é a magia divina estelar. É outra, né? É magia mesmo. Essa magia era utilizada pelos antigos egípcios, pelos atlantes, pelo pessoal do sacerdote da Lemúria também. Mas com a chamada magia negra tu nunca teve contato? Não. Assim, a gente precisa se proteger. Né? Então, eu tive contato sabendo que é. Praticar, não. Porque não tem a mínima necessidade. Enfim, então é alta magia branca mesmo, branca. Não tem nada a ver com negra, nem vermelha também que existe, enfim, e outras. Tem magia vermelha? Existe. Que é, enfim, voltada mais pro próprio ego da pessoa. Ela faz realmente para um ganho particular e próprio, sabe? Mas daí voltando ao livro, então, aos dogmas. Voltando ao livro, a gente começou a fazer. E aí começou a aparecer papiros, letras que eu nunca tinha visto na minha vida. Então eu tive que começar, por exemplo, a entender o alfabeto tebano dos magos, né, de Tebas. Começou a se desenvolver um trabalho. Eu falei assim, cara, o que está acontecendo, né? Só fazer um parêntese, esse livro foi achado como? Foi achado por um amigo meu, num sebo desse. Achou perdido num sebo. Jogado. Muito caro estava sendo vendido? Aí eu não sei, porque na verdade não fui eu. Porque às vezes as pessoas têm uma coisa cara e não sabem que é cara para vender, né? Não, isso daí deveria ser muito caro. Mas eu acho que ele não pagou caro, porque é um achismo, tá? Eu não sei disso.
Mas enfim, e aí a gente foi fazendo era graus mesmo de magia, fomos fazendo, e aí começou a aparecer nos rituais que a gente fazia, coisas e vinham precipitações, sublimações, que é materialização, né? Tipo o quê? Como é que é? Pra nossa audiência, como é que é essa precipitação? Esse anel aqui é precipitado. Foi nos rituais que eu fiz últimos. Como assim precipitado? Precipitado é materializado. Você faz o ritual para aparecer então esse anel não existia? Não existia. Bom, mostra nessa câmera. Não existia. Olha tá, mas o anel surgiu no ritual, é isso? Surgiu no ritual, sim. Meu Deus! Ele é materializado. Era materializado mesmo. Apareceu na mesa, assim, de repente. Na verdade ele vem de várias formas. Ele vem, por exemplo, da boca, sai da boca, materializado. Papiros começaram a aparecer. Papiros mesmo, escrito. Depois eu fui saber que era eu mesmo no passado. Mas o cara que não tá preparado acha que enlouqueceu, né? Eu comecei a viver uma história de Harry Potter, isso. Sim. Eu comecei a me questionar em relação à loucura. A sorte é que eu não tava sozinho. Sim. Então isso ajuda absurdamente. Porque se eu estivesse sozinho, cara, eu não sei pra que lugar que eu ia. Sim. Durante 2 anos eu não falei isso pra absolutamente ninguém. Esse lugar de onde vem, ele também não tem como ir? Desmaterializar aqui e materializar em outro lugar. Eu já fiz também, no ritual. Meu pai. Inclusive, eu tô falando que eu vivi uma história de Hogwarts. Eu estudo em Hogwarts atualmente. O livro de Hogwarts, ele na verdade foi recebido pela J.K. Rowling como mediadora. Então Hogwarts existe, na verdade. E eu estudo, estou no 7º ano, vou concluir em junho agora desse ano. E como é que tu vai pra lá? Então, a história começou nesse livro e aí eu cheguei lá, entendeu? A J.K. Rowling estava em depressão, isso é bom deixar para contextualizar, ela estava em depressão porque estava sem emprego e tudo, e numa cafeteria ela recebe isso, né? E escreve um dos maiores sucessos literários do mundo. E os personagens são criação dela? Não, é criação dela, é recebido por ela. Nunca viu, já viu de perto mesmo, com detalhe? É muito detalhe. É um universo incrível, cada detalhezinho é um universo que aparece ali dentro, né? E isso a gente está vendo, inclusive, em vários outros filmes, a história indo, né? Azkaban, por exemplo, está sendo falada, que é a prisão de magos, né? Está sendo falada, por exemplo, em outros filmes, que não é dela. A história tá ali se expandindo agora, né? Tem várias pessoas que vem um outro e conta uma história ali. Tá. E daí nessa questão desse processo... Não, mas ele tá no 7º ano, isso é legal de perguntar. Mas nesse processo... São 7 anos do calendário gregoriano a contagem de tempo. Sim. Nesse processo do livro e tudo mais, como é que foi o momento que tu teve a convicção do que estava acontecendo contigo? Os rituais, eles são muito, muito fortes. Caiu a ficha, assim? Eles são muito fortes. E o ritual, a gente passa por os rituais, né? A gente passa por um processo que é um acoplamento de consciências. E a tua memória, ela começa a ficar tão aguçada que é impressionante o negócio. Você muda literalmente da água pro vinho. Eu lembro do meu pai, antes dele falecer, ele faleceu em dezembro de 2016, e eu comecei o processo em 2014, esses 2 anos aí, ele subia lá em cima pra mim, que eu orava lá em cima na casa dele, e ele falava assim, Rodrigo, você tem ideia o quanto você tá diferente? Você tem ideia? Aí eu falava pra ele, não, pai, um pouco. Aí dali eu comecei a tomar consciência, assim, do meu pai vindo pra mim. Ele seria um trouxa. Ele seria um trouxa. Pela definição. Pela definição de J.K. Rowling, é isso mesmo. Ele seria um trouxa, que são pessoas que não são... palavras dela, né? No livro, filme, são pessoas que não são... Nós, por exemplo, também seríamos. Não foram ainda, não conheceram esse universo mágico que é real, né? O processo até, por exemplo, eu gosto muito do Wagner Borges, que já veio aqui. Veio aqui não. Não, nós queremos que o Wagner Borges venha. Eu frequento palestras dele lá em São Paulo. O Wagner Borges é incrível. Ô Wagner, entre em contato aí, manda o contato para nós queremos muito trazer aqui. Ele é incrível. Enfim, ele mesmo fala, né, e eu sei porque eu vivo também isso. O processo até da viagem astral, que se chama, né, lá em Hogwarts me apresentaram com aulas de voo. As aulas de voo são aulas de viagens astrais, que eu comecei a fazer quando eu ingressei em Hogwarts. E tu vai pra Hogwarts por uma viagem astral? Acho que uma projeção astral pro Wagner. As coisas acontecem assim, me chega uma aula teórica e no ritual é a prática. Bom, o ritual só não, né? Mas
grande negócio é a prática. Meu Deus, isso é incrível. É incrível, é outro mundo. É incrível, cara. Isso dá, assim... Isso é incrível. E esse acoplamento de consciências, ele faz com que você adquira conhecimentos, inclusive, de várias encarnações tuas passadas. Então, não tem como você não perceber o quanto você está diferente, entende? É bizarro. Eu tenho uma esposa, casei ano passado, né? Moro com ela lá em São Paulo. E ontem, ela sabe que eu dei um salto. O ritual, a gente fala que é um salto de consciência mesmo. Né? E ela fala assim, meu Deus, eu vou ter um outro marido quando você voltar. Ela ama isso. E é real, porque você fica muito diferente. E ela sentiu, tipo, por mensagem, eu falando com ela ontem. Então é palpável a diferença que sente na vida, sabe? Eu comecei a ter coragem, eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu tinha uma empresa de marketing promocional. E antes eu trabalhava com arte, eu trabalhava como ator, estudei cinema, fiz até curso com o Wolf Maia e tudo. Um dos nomes. Sim. Grandes, né? Mas Rodrigo, me diz uma coisa, tem aquela questão assim de tu descobriu esse universo ou tu foi escolhido por esse universo? Agora eu sei que eu tô nesse universo de magia há inúmeras encarnações. Bom, então inúmeras o que aconteceu estava programado para acontecer. E por que nas encarnações ninguém é o Fernando que tá aqui, jornalista, ou um porteiro, tal. Todo mundo é alguém famoso. Não, tem sim. É que todo mundo que conversa com a gente ou foi Napoleão, ou foi da família de Napoleão. Todo mundo quer ser esses, né? Rei, rainha, enfim. Tem várias loucuras nesse sentido, né? A gente sabe, em relação ao lado de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, existem muitas linhas que as pessoas vão que A viagem na maionese. São ilusórias. Elas se perdem por causa do nível de consciência delas. Agora, dependendo do nível de consciência que você tá, você acessa coisas que é incrível. Só que é uma fechadura muito pequenininha que você passa ali com um alfinete, sabe? Você facilmente pode se perder por causa de ego, por causa de várias coisas. Por exemplo, essas coisas de materialização, eu poderia ter me perdido. Mas era um teste pra mim, na verdade, e isso daqui, e várias outras materializações que eu já tive, cordão também, vários, são códigos genéticos para fazer uma mudança em mim. Porque esse processo de rituais e tudo de trabalho espiritual que eu faço, ele é, na verdade, para uma reconfiguração genética. A minha genética ela não está mais comum como um homem, por exemplo. O homem, ele nasce com um cromossoma XY, a mulher com um cromossoma XX. A migração da humanidade inteira, ela está indo para uma transformação para voltar à origem, que é, na verdade, o andrógeno. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles vão para um cromossoma que já é um primeiro nível de androgenia, que é o XXY. XXY é o primeiro da androgenia. Tem um segundo que é o XXYY, que é o do andrógeno perfeito. Eu já tô nesse. Não tô 100% ainda, mas faltava 1% e pouco para ficar 100% no XXYY. Então a própria genética, a mudança sempre é de dentro, né? Então a própria genética, ela tá completamente transformada. Isso faz que você acesse coisas incríveis e faz que você trabalhe e tenha coragem de trabalhar com coisas e falar coisas assim, por exemplo, como eu tô falando, sem falar, meu Deus, peraí, será que alguém vai me achar louco? Não, mas aqui é o lugar que tu não vai ser chamado de louco. Eu já passei por essa fase há muito tempo. Eu tô há 10 anos, vai fazer agora em junho nisso. Você diz de se perder. Você também monetariamente, porque você podia materializar, sei lá, R$1 milhão. Não é bem assim. Não. Mas existem dons, né? O próprio Sai Baba, por exemplo, tem vídeos no YouTube até hoje, né? Ele faleceu, ele era uma pessoa que praticava a alta magia branca e a magia divina, a alta magia branca. Ele fazia parte, inclusive, do lugar que eu faço parte, e ele materializava o tempo inteiro, né? Ele fazia assim, da mão aqui, longe, e aparecia um cordãozinho pra pessoa com a cara dela. Ele dava de presente. Milhões de pessoas iam lá ver evolução, ele. Né? Só botar Sai Baba no YouTube que você vê os vídeos lá acontecendo. Né? Então, depende do nível de evolução da pessoa, ela tem esse dom da precipitação, né? Sublimação ou materialização também que falam. Eu comecei a fazer um trabalho também em 2016 chamado Ativações Planetárias do Aquaedro. Essas ativações, a gente fez um ritual que era conhecido como Marco Zero, vai ser conhecido, né, como Marco Zero dessa nova grade planetária, que é o Aquaedro, que ele veio materializado 12 dispositivos interestelar e galácticos, né? Enfim, completamente diferente, onde foram entregues para 12 trabalhadores da luz para serem arremessados em mar,
cachoeira, rio, para ser modificado, por exemplo, toda a grade planetária, a consciência. Né? Como que chegam as informações na gente, por exemplo? Aqui, por exemplo, é uma troca que está sendo modificado. Quando está falando aqui, a palavra ela transforma, né? Ativações, vibrações, mantras, enfim, isso transforma a gente. Mas antes dela chegar aqui, ela vem por alinhamentos astrológicos, até explosões solares, chegam até aqui, bate no magma do planeta, segue por ele pela Taurus, vai para os maiores pontos de força do planeta. Pirâmide é uma, Machu Picchu é outra, tem vários outros maiores, né? Até eles chegarem em várias igrejas, porque as igrejas foram colocadas exatamente em cima desses pontos de força no passado. Junto com a maçonaria também criou vários do lado também. Enfim, eles chegam até chegar na gente. Então, por exemplo, em tudo tem chakras. Nós temos chakras, o planeta tem chakras. Eu tenho um trabalho, eu estudo totalmente sobre isso, inclusive, pelo Cell Community, que a gente tem quase 10 mil seguidores lá no Facebook, e no álbum lá tem tudo isso, e tem a batida de como são os chakras, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente tem vontade aqui de passar um Réveillon ou umas férias na casa de alguém em outro estado. Na verdade, a gente vai lá para receber as informações ali daquela pessoa, mas a gente vai transitar até lá e vai recebendo novos códigos. Ou vocês nunca viajaram e de repente você está lá na viagem e fala assim, do nada cai aqui, você faz uma sinapse e conecta o que você estava em dúvida para você realizar na tua vida, né? Uhum. Então, foi um trabalho que ele foi se desenvolvendo para vários. Esse da grade planetária, ele foi em 2016, foi em dezembro de 2015. Em 2016 a gente começou a primeira ativação planetária. Tem um grupo, inclusive, no Facebook chamado Ativações Planetárias do Aquaedro. Aquaedro é um nome popular, né? Onde rhombicose do decaedro truncado é o nome científico dele. A grade, né, do Aquaedro, ela, na verdade, faz parte de 13 sólidos teorizados por Arquimedes no passado. E ele teorizou 13 sólidos baseados nos ciclos sólidos. 13 o quê? 13 sólidos. Sólidos, tá. E ele fez isso, né, baseado nos ciclos sólidos platônicos, de Platão. E Platão já dizia, como iniciado e também trabalhador da alta magia branca, ele já dizia, né, que a Terra tinha um futuro, um destino de desenvolver e evoluir desde geometrias mais básicas a geometrias mais evoluídas. Então, é assim que chegam as informações pra gente, a gente recebe e transforma a nossa vida de acordo com os contatos que a gente tem aqui e escolhas que nós fazemos. Eu fiz uma escolha de seguir por aquele livro louco que eu não tinha a mínima ideia. Hoje, o conhecimento que eu tinha, eu não entrava. Como é que tu lida com as críticas? Eu não entrava. Como é que tu lida com as críticas da ciência? Com as críticas? Da negação da ciência a todos esses planos e tudo mais. Olha, eu acho que é extremamente necessário a ciência. Eu acho que é extremamente necessário tudo que existe. A ciência, ela está mais voltada para o lado racional do humano. Ela é feita por humanos. E tem um lado também emocional. É como o nosso hemisfério cerebral esquerdo e direito. Nosso lado emocional e o nosso lado racional. Racional vem da ciência, né? Arte, por exemplo, é uma que vai mais pro lado do emocional. As nossas emoções. Tem um trabalho também desenvolvido para as pessoas trazer mais inteligência emocional, independência emocional, tirar a pessoa também da ansiedade, depressão e pânico, por exemplo. Enfim, eu criei uma série de técnicas e coisas para trazer uma reprogramação mental para a gente conseguir mudar e melhorar a vida. A astrologia sideral da alma é uma delas. Então, como que ela veio respondendo a sua pergunta lá do início agora, né? Uma parte dela veio através desse livro, outra vieram através de mentores, né? Então, a astrologia sideral da alma, ela é uma dessas vertentes. Então, tem uma série de coisas que eu comecei a descobrir e desenvolver, né? Para começar a me ajudar em primeiro lugar, é óbvio. E depois eu comecei, claro, a ajudar e compartilhar outras pessoas. Então, é um processo que é infinito, porque você não precisa ter medo de não, peraí, que o conhecimento é meu, eu não vou ensinar pra ninguém. Não, é meu, é coisa egóica, né? Enfim, quanto mais você compartilha, mais você recebe. Quanto mais você deixa o seu copo vazio, mais você recebe conhecimento, porque copo cheio não entra mais, né? Enfim, então eu tento me colocar sempre de uma maneira muito aberta para receber tudo e mudar tudo. Mas parece fácil falando, né? Mas eu passei por catarses que foram muito fortes. Muito forte. Eu cheguei a pensar assim, cara, agora eu vou ficar louco. Das primeiras que eu recebi, inclusive. As primeiras que eu recebi, eu estava fazendo uma meditação, falando 3.000 vezes, muito obrigado. Muito obrigado tem uma frequência de pura luz, que você pode receber incontáveis coisas, né? A meditação também te coloca nisso. De 4 frequências, né? A beta é a da vigília, né? Que a gente está aqui. A gente pode ter aí a alfa, que é o entre sono, que você tá, e também tá a meditação aí, que você pode acessar coisas, né? Depois a gente entra no sono, então tem a teta,
E depois a gente está no sono mais profundo ainda, aí vem a delta, né, que a gente precisa inclusive disso. Então, nessas 3 frequências, a alfa, que é a da meditação, você tem como acessar incontáveis coisas e se você se coloca para isso, você começa a receber coisas, né? Então essa meditação que eu fiz, ela tá ali no alfa, como uma meditação. É um tipo de meditação, né? Só que ela é ativa. E aí eu fiz, mas aí eu cansei e falei assim, vou fazer 9.000 vezes dessa vez. De repente, eu me vi num outro lugar, com um monte de seres ao meu redor, batendo palma também e dançando comigo dentro do meu quarto, tipo... de olhos fechados e tudo ali, mas vendo tudo, mas de olhos fechados. E começou a me vir várias encarnações minhas que eu tive. Vieram 4, 5 encarnações instantaneamente. Uma delas não foi tão legal. Então foi muito sofrido pra mim pra aceitar ela. Porque se eu não aceitasse, podia dar problema sério, né? Eu, inclusive, nem acredito que existe louco. Louco é, na verdade, uma pessoa que está acessando outras realidades, mas nem a família dela acredita e nem ela mesma. Se ela chegasse para mim e pedisse, por exemplo, uma ajuda nesse sentido, se tivesse realmente uma equipe séria de verdade para ir nos manicômios e fazer um trabalho espiritual junto, a pessoa saía, porque ela não é louca. Louco não existe. Ele está acessando uma outra realidade, mas ele mesmo não está acreditando, né? Então, o ser humano, é comprovado isso cientificamente, que ele não utiliza nem 10% da capacidade cerebral. Cadê os outros 90 e poucos por cento? Onde que tá? Será que tá no que eu tô falando, no que eu tô vivendo? Pra você acessar isso? E colocar a capacidade cerebral 100%? E qualquer pessoa pode acessar? Qualquer uma. Só precisa ter paciência. Porque esse projeto que eu tô fazendo são de várias encarnações, não é só de uma. O problema das pessoas que ficam encarnadas em várias encarnações e tudo, elas tentam várias coisas. Eu acompanho esse processo. Mas se você falar, pô, cara, Rodrigo, cara, isso aqui é incrível. Vamos lá, fazer o projeto de Pirrano para encarnações, você chega em qualquer lugar. Como diz Jesus Cristo, qualquer um pode fazer o que eu faço e muito mais, certo? E é real. Apesar de ser um mestre, né, muito mais conhecido do Ocidente, mas ele é um dos mestres como vários outros. Então Jesus foi um mago, uma espécie de mago. Jesus foi, claro. Foi um mago. O Jesus praticava o que eu tô falando, que é a magia branca. Vão me julgar muito por isso, eu acho, mas é isso. Ele fazia precipitações, materializações, muitas, né? De vinho, de peixe, por exemplo. Tem uma série de coisas na Bíblia, de vários livros sagrados, né? Então tem tanta coisa mergulhada e que diz a mesma coisa, na verdade, em uma série de livros sagrados do mundo que existe. Alcorão, Torá, Bhagavad Gita, Bíblia, que está disponível para todo mundo. E agora, com essa transição planetária que a gente está vivendo aqui, né, de Aquário, a gente tem uma oportunidade única para conectar com pessoas que estão nesse caminho e, cara, alinhar a nossa existência num nível que ela pode transformar a nossa vida de todo mundo que estiver ao nosso redor. Mas tem algum risco a Era de Aquário também? Risco? Em que sentido? De dar tudo muito errado? Claro. E como é que é, só pegando isso, como é que é essa transição planetária? Pro leigo que está no... Em 69, teve uma reunião que Jesus estava junto, inclusive, e era um momento que ia ter que parar o projeto Terra. A gente está vivendo um projeto, né? A época, por exemplo, das pirâmides que estão aí, e tem vários outros monumentos que estão por aí ao redor do planeta, né? Elas faziam parte de projetos, que nada mais é do que um teatro. E a gente está aqui, você já viu, por exemplo, um adendo aqui, mulheres ou caras, enfim, não sei como que qualquer pessoa pode se relacionar, que você está vendo a gente também, pessoas que de relacionamento que parece só muda o nome. Tá acontecendo as mesmas coisas cíclicas, né? A pessoa quando você não transcende aquilo, não passa de ano. Não transcende aquilo para viver uma outra coisa, né? Enfim, voltando para a reunião, o que eu tava falando, aí dessa reunião foi estendido para mais 50 anos. Eu vi o Geraldinho falar dessa reunião. Chico Xavier falava isso. Sim, o Geraldo Lemos foi falou por causa dele, né? Falou porque ouviu dele. Enfim, então foi dado à humanidade mais 50 anos, que acabou em 2019, né? Tem poucos anos. Porque quando foi descoberto a bombas atômicas e tudo, é um processo que faz parte, tudo bem. Só que se a humanidade for por um caminho egóica, pode acontecer o que aconteceu na Atlântida. Tá, mas daí acaba esse prazo dado em 2019 e em 20 já vem uma pandemia. E em 20 vem uma pandemia para um alinhamento. Essa pandemia é um vírus, né? É um vírus, com códigos genéticos específicos, para levar só pessoas que precisam.
E pelo que está programado, pode vir outras, se a humanidade E aí, não me diz uma se coisa, se alinhar. tem alguma coisa a ver ou se é só coincidência. 2019 acaba esse prazo e em 20 veio a pandemia. A última pandemia tinha sido em 1919, a gripe espanhola. 1919, né? Tem alguma coisa a ver isso também? Tem, isso são oportunidades, isso aqui vai subir, né? Tá aqui, deu uma pandemia, rolou um outro e caiu aqui de novo a pandemia. Tá no mesmo lugar, só que tá numa oitava superior. Pode Então é o que o Nietzsche diria do eterno retorno. Isso. Esse é o movimento, inclusive, da Laminiscata, é um movimento do universo, que dá aquele 8, quase 8, né? Esse é o formato dele. Por isso que tudo aqui é Fibonacci, por exemplo, que tá aqui, tá no planeta. Um feto tem a formação pela Fibonacci, que é aquela espiral, né? Para o público também saber. A Terra e o nosso Sol, por exemplo, ele não é paradinho estático, como a gente aprende lá na geografia e tudo, né? Ele está girando a mais de 80 mil quilômetros por hora que a gente se move. É uma velocidade vertiginosa que a gente não sente que a gente está aqui, parado. Parece que tá tudo parado. Tá, e Rodrigo, a humanidade, ela tá evoluindo? Tá evoluindo, e tá evoluindo muito. Mas a gente tá vendo gente voltar a falar em terra plana, por exemplo. Como é que a gente tá evoluindo? Então, faz parte, que eu estava falando. Agora está acontecendo um movimento de uma fricção, sabe? É um movimento de elevação, é um movimento de elevação frequencial, elevação de consciência. Então, está acontecendo uma fricção entre polaridades masculinas e femininas. Por exemplo, há um tempo atrás, que não é muito, veio muito forte o patriarcado, né? E agora está vindo, na verdade, um lado que não é da mulher completamente, mas o princípio feminino, ele está completamente vindo para integrar o masculino que precisa. Quando há essa integração, há essa mudança genética. Pois é, isso me parece muito o que já os gregos diziam na mitologia, que o ser humano se separou e por isso vem a busca da cara metade. Os seres humanos eram juntos, homem e mulher. Isso é do andrógeno. E aí se separaram e começou a busca da metade da laranja, na verdade. Exatamente. Que tornou-se eterna. Então seria a volta da cara metade grudando em si. Exatamente. A androginia, eu sou andrógeno. Eu passo por um processo muito forte nesse sentido, né? Eu não posso mais falar, por exemplo, que eu sou um homem comum. Porque a minha genética está modificada já interna. A minha consciência está modificada. Eu tenho gosto, por exemplo, eu faço um trabalho com elite sexual. Eu tenho gosto, por exemplo, por qualquer tipo de ser. A minha mente é muito aberta e eu precisei fazer isso. Senão vinha um sofrimento, porque eu queimei a largada. Eu brinco falando isso. Que quando você queima a largada, bicho, não tem mais volta. Porque a consciência e o conhecimento, quando você adquire, aquilo não tem mais retorno. Por exemplo, quando você chega aqui no determinado consciência... A ignorância, às vezes, é mais sábia, né? Então, é que é mais fácil ser ignorante, né? Ignorante no sentido tranquilo de falar, a pessoa só não quer conhecimento, sem julgamento, tudo bem. É só uma escolha que a pessoa tem. E se ela não quiser passar pela transição planetária, ela pode ir para outro corpo celeste também. É escolha, né? A gente tem um livre-arbítrio aqui. Já continuamos. Gente, vamos compartilhar, comentar aí. Clica para ser membro também. Nós estamos aqui uma brilhante entrevista com o Rodrigo. Mandem perguntas para o nosso convidado também, que isso aí é sempre muito importante para o canal, tá? Manda para todo mundo aí, a gente conta com vocês. Rodrigo, a gente tá chegando num ponto em que tu tá explodindo a minha mente aqui com tudo que tu tá falando, né? Tá dando uma explosão interna aqui. De um lado bom. De um lado bom, evidentemente. Mas como é que tu olha o mundo hoje em relação à forma que tu olhava o mundo antes de tu entrar nisso tudo? Antes, o mundo era o meu mundo. Agora o mundo é o meu mundo e o mundo. E eu tô no mundo. Enfim, virou uma coisa mais una, sabe? A pílula vermelha, a pílula azul. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora do Matrix. Rapaz, é interessante você falar isso, porque a palavra Matrix, ela foi ancorada como filme, porque ela é o mantra principal do ancoramento e ativações do aquaedro. Aquaedro de aquário, né? Era de aquário. Para ancorar essa frequência de elevação de consciência. A Matrix é um mantra. Matrix. E é um mantra, inclusive, que vem da nossa essência, vem da mãe, Matrix. Não é Patrix, de pai. É Matrix. Pra gente transcender a Matrix. Descobrir que a gente está numa Matrix e fazer com que, consciente, com que a gente se transforme e evolua. E não fique estagnado de consciência. Claro que não tem nada de errado. Mas continua aqui no planeta, só vai continuar quem fizer essa migração e transformação de consciência.
Se não faz, não tem por que estar aqui, porque a Terra ela está elevando frequencialmente, né? Pela ressonância Schumann também, né, conhecida. Enfim, a frequência do planeta está mudando. Enfim, então todo mundo que quer, né, precisa seguir junto. Então eu sou uma dessas pessoas que estou ajudando agora outras pessoas também, né? Eu tenho, por exemplo, pessoas adeptas à magia que eu ensino. Eu já tive, por exemplo, pessoas da França ensinando magia, né? Que nem é paga, inclusive, isso. Então, esse processo da androginia, né? Que você passa, é um processo que você tem que transcender qualquer limite mental que a sociedade ou a própria família foi colocada na nossa mente. Isso é muito importante e isso é muito difícil. Às vezes foi muito sofrido para mim, muito sofrido. É sofrido para esta geração, mas a intenção é que vamos chegar a um ponto em que andrógenos já vão ser a maioria e não Exato. vai ter esse sofrimento. Exatamente. E isso vai levar aqui milhares de anos. Vai demorar essa era de Aquário que a gente está entrando, mais a era de Capricórnio inteira. E o que daí? Mas só a era de Aquário, que vai para 3.000 anos, na verdade, agora não é 2.165 anos, como a astrologia tropical ensina, né? Esse período de 3.000 anos é que a gente vai começar realmente aí... Eu estou sendo aqui um iniciador, na verdade, dessa transição planetária de Aquário, né? Para fazer essa mudança. Então, a base do conhecimento da Era de Aquário, ela é toda diferente. A astrologia sideral da alma é uma delas. Ela é utilizada pelos Atlantes quando a Terra aconteceu a mesma coisa, estava elevando frequencialmente. Então, como eu sou historiador, eu me preocupo o seguinte, se hoje nós historiadores olhamos para lá o homem de Neandertal como selvagens, como primitivos, então daqui 3.000 anos eles vão nos achar mais primitivos ainda. Eu não sei... ninguém sabe, na verdade, nós não sabemos qual é o futuro nesse sentido, porque, como eu falei, teve uma reunião em 69 para uma mudança que foi decidida para a gente estar vivendo isso agora, né? E por que não teve uma outra em 2019? Não houve necessidade. Na verdade, rolou, porque não rola teve, direto. Porque não teve a explosão atômica, foi mas, isso? mas não é uma coisa assim, de explosão atômica nem nada, entendeu? Agora tem vários seres aqui dentro, extraterreno, que estão o tempo inteiro. Aí eu ia te dizer, e onde é que entram os alienígenas nessa história aí, cara? Bom, de cara, o que eu tenho pra dizer é que eles estão em outra... É como assim, eles estão mortos, né? Ah, é? Por isso que a maioria não vê. Então os alienígenas são espíritos. Aí fica lá os jatinhos indo atrás dele, eles somem dali, aparece aqui, ou passa por dentro dele, inclusive pode passar, porque não tá aqui. Cara, isso explica muita coisa. O que os alienígenas são poucos vistos, até for da nave que o pessoal passa por dentro, que na verdade eles estão mortos, mas estão habitando aqui também, em outros lugares também, como é que é isso? Também, eles têm, já ouviu falar de Shambhala? Sim. Certo? Sim. Então, é uma das cidades que tem intraterrenas dentro do planeta. Na verdade, a maioria dos planetas do universo, a habitação deles é primeiramente dentro, que é estável. É estável em relação a tudo. Por exemplo, o cataclismo que teve daqui da época da Atlântida, dentro não teve. Mas uma coisa, e já voltamos, líderes mundiais, alguns deles sabem disso? Sabe? Mas não podem falar para não trazer um caos à humanidade. Ok. Continuamos. Então eles têm intraterrenos, claro, e tem extraterrenos também, né? Que vêm de outros lugares para cá. Mas é tudo controlado. Então, os níveis que existem aqui, tem um nível que é o 6º, que é ali que eles chegam às consciências mais elevadas, né? E dali que eles vão descendo. E vão se densificando seus corpos. Né? Vai descendo para 5ª, para 4ª, até chegar aqui na 3ª. Que é onde a gente está. Isso. Você estaria na 3ª também? Estamos aqui, estão vivendo, então estamos na 3ª. Tá. Mas a gente tem vários outros níveis e corpos mais sutis, que você vai vibrando em outros conforme você vai trabalhando, fazendo um trabalho que eu faço com magia, por exemplo. Entendeu? Então você vai acessando, e com o complemento de consciência também e tudo, você vai acessando outras realidades. Você vai, por exemplo, Chico Xavier via espíritos, conversava, via tudo, né? Então, passava mensagem de vários, né? Ele contou, inclusive, um relato que ele estava no carro, né? E daí no carro ele viu um ser, ele tinha que sair, entrar dentro do carro, de novo saiu. O Geraldinho conta também. Mas, Rodrigo, a gente fala muito em abdução, né?
Só que essas abduções, elas são tratadas de várias formas. Tem gente que fala em visita de dormitório, tem gente que fala em abdução no meio do meio rural, que leva para a nave e faz experimentos. Tem gente que fala em abdução com relações sexuais, tem gente que fala em abdução com implantação de chip, né? Falam de diversas formas. O que tu pode dizer para nossa audiência sobre tudo isso? Tem fundamento ou algumas coisas são fantasias? Muitas coisas são fantasias, mas tem sim abduções. Eu mesmo já fui abduzido, inclusive. Como é que foi tua abdução? Bom, duas delas foram em rituais, por sirianos, seres de Síria, e a terceira vez foi por Grace. Foi em ritual, então... Os sirianos são mais parecidos conosco, né? Eles são, na verdade, mais altos e são mais azuis. São azuis. São mais altos e tem uma... Mas são humanoides. 2 braços, 2 pernas. Humanoides. E os Greyzinhos têm desde 1,30m, 1,50m, 1,60m, enfim. Eles são muito diferentes. E na real nem tem essa de... eles são de lá, sabe? A gente veio do único lugar. Na verdade, nós estamos aqui na Terra transitoriamente, né? Como almas, como espíritos, enfim, encarnados aqui. Mas a gente também não é da Terra, né? Então, na verdade, todo mundo veio de um sol central do universo e, enfim, assim vai, né? Não sei se vocês já ouviram falar que todas as geometrias, por exemplo, vêm de Arcturus. Não. Já ouviram falar? Não. Tá, mas sem perder a tua abdução. A minha abdução, beleza. Enfim, a minha abdução, ela foi... eram 3 naves que, durante o ritual que eu tava, elas apareceram em cima. Onde? Esse ritual eu fiz em Teresópolis. No ar livre. Ao ar livre. Completamente. E como é que eram essas naves? Discoides? Como é que era? Discoides, com um azul brilhante e vívido mesmo, forte, fluorescente. E de repente, eles estavam lá em cima, de repente foi aumentando, desceu e eu fui levado. E aí eu fui levado, de repente eu apaguei, não tenho mais consciência, de repente eu já acordei deitado, olhando pra eles e todo mundo rindo. E eu achei engraçado também. Eles rindo. E eu também, do que estava acontecendo, né? E aí rindo também, e de repente eu... Pra você já era normal, né? Não, ali não, normal que eu tô falando, normal ver essa. Não. Não era não. Naquela época não. Na minha primeira abdução Pô, não ficou com medo? Eu tava com 5, 6 meses só de processo de magia do livro. E não te deu medo? Ele disse, eu achei pra todo estranho mundo. E achei engraçado. Eu adoro a questão UFO, eu acredito piamente em toda a questão UFO, mas se eu ver eu saio correndo. Não, mas eu desde criança eu já vi espíritos. Meus pais, tipo, acordavam na madrugada, eu corri desesperado, gritando que tinham vários espíritos que vinham me pedir ajuda. Tá, botava minha mãe pra rezar comigo também. E tu sabe nos dizer o porquê da abdução? Por que eles abduzem? Sim, eles abduzem para uma mudança genética e para ajudar as pessoas a evoluírem. Tem determinadas pessoas que já combinaram isso com eles, então acontecem essas abduções. Então eles têm uma função a cumprir? Tem uma função a cumprir. Não tem nada... não existe ET do mal, sabe? Essas coisas. Não existe? Não existe. Até tá tudo controlado, sabe? Não tem predadores no universo? Não existe. Os filmes que eles colocam, tipo, não existe. Por isso que isso tá acabando, inclusive, né? Tá diminuindo já muito do que já tinha de ET mal. Tá melhorando isso, né? Porque não existe. Eles estão aqui só pra ajudar a nossa evolução. E estão aqui direto, tá? As pessoas não veem, mas eles estão aqui direto. Alguém que a gente cruze na rua pode ser um ET? Ou não? Até pode. Mas aí são seres de uma outra raça, que pode ser até pleiadiano, por exemplo, que são muito parecidos com a gente. Mas mesmo assim tu vai ver uma diferença. Mas é difícil isso é muito raro. Tá, e muito os ufólogos, eles cumprem um papel investigativo ou é só humano curioso? Olha, eu não sou ufólogo. Sim, né? Eu tô dizendo os ufólogos mesmo. Mas existem ufólogos e ufólogos. Mas... pelo menos os que eu já ouvi falar, e tem uns que, a maioria, na verdade, são sérios mesmo, né? Então, realmente, vendo esses avistamentos e passando por... Sim, nós temos um ufólogo titular do canal, que é seríssimo, que é o Arthur Neto, aqui do Rio de Janeiro. Legal. Né? E ele é um ufólogo investigativo, ou seja, ele não entra nessa parte mística. Né? Ele é investigativo, ele vai atrás da casuística, vai atrás dos elementos e tudo mais. O próprio governo dos Estados Unidos, né? Se não me engano, foi ano passado, foi ano retrasado, ano passado. Eles liberaram, né? São 3 vídeos que tá lá. Se você a liberação começa em 2017. 2017? Mas a reunião do Senado foi agora, ano passado. Mas então, vamos voltar à abdução dele. Aí ele lá... Abdução. Então, e aí eu não lembro de mais nada.
E eu fui abduzido. A minha segunda abdução que eu tive também foi num ritual no Rio de Janeiro. A gente tava... eu não vou falar o local, tá? Mas a gente tava num lugar que era uma montanha. Não tão alta, por exemplo, como Pedra da Gávea, mas era uma montanha alta. E ali a gente montou um acampamento e tal, e a gente fez um ritual ao ar livre também. Tava uma lua cheia, incrivelmente linda. Enfim, e aí dali veio uma nave também e eu sumi e não me lembro de mais nada. Eu só me lembro depois da minha barraca, e aí os meus mentores me disseram, né, o que aconteceu, teve mais uma mudança, tal, uma alteração genética e tal. Isso é para melhorar a mudança de dentro para fora, né? Então onde muda a genética da gente dentro para ajudar a gente a transcender determinados paradigmas e dogmas que a sociedade coloca pra gente mentalmente como limite cerebral, né? Pra gente deixar não evoluir mais. Eles só ajudam a gente. Não existe isso de ser mal. Não existe. Então a maldade é humana? A maldade é humana. E ainda assim eles ainda estão no livre-arbítrio, né? Felizmente ou infelizmente, mas está acontecendo como está acontecendo. A gente está passando por uma fricção planetária muito grande, onde está tendo, inclusive, por causa disso, guerras, né? Também, né? A gente está aí, à beira até de ir para uma terceira guerra mundial, né? E a gente aqui, por outro lado, está trabalhando muito forte para não vir a terceira guerra mundial. E há esse risco? Há esse risco. Esse risco é grande? Há um risco. Mas a gente está trabalhando muito forte para não ter, entendeu? Se eles estão trabalhando para não ter, espera-se que não tenha que não risco. Tenha, é verdade. Mas tem muitos seres extraterrenos ajudando a humanidade, ele nem sabe. Tipo, desligam ogiva na China, desligam ogiva em vários lugares. Isso a gente já ficou sabendo. Galera, as pessoas daqui ficam sem saber. Desde a época desde a época do Foo Fighters na Segunda Guerra Mundial, né? Deu o nome da banda, né? Os Foo Fighters, para quem não sabe, foram luzes, né, que interferiram na Segunda Guerra Mundial, parando inclusive batalhas, né? Ficaram famosíssimos por causa disso, inclusive. Mas e esse anel aí, Drummond, que a gente tem mais coisa para falar, né? Eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso em relação ao anel. As religiões afro, sim, se você tem uma guia, enfim, representando algum orixá ou alguma entidade, você tem que evitar certas coisas, né? Os mais rigorosos evitam até fumar com a guia, mas beber, carne vermelha, sexo, enfim. O que isso interfere na sua vida? O que você não pode fazer estando com esse anel? Olha, esse anel, ele tem um fim diferente das casas de umbanda, terreiros, enfim. O que é utilizado nessas casas de terreiro, por exemplo, é para ajudar o médium a conectar com o espírito que está ali, acoplando nele ali para fazer alguma transmissão de conhecimento e tal, enfim. Mas no meu caso, isso daqui, ele é na verdade um felino siriano de Sírios, para acoplar em mim códigos de Sírios. Então, ele tem um fim diferente, né? Eu faço trabalhos, inclusive, né, rituais, onde também são, inclusive, sexuais. Então, não é a mesma coisa, sabe? Eu tenho, inclusive... Não seria um objeto sagrado como... Sim, é um objeto sagrado, completamente sagrado. Sim, mas ele tem um fim diferente. Ele tem um objetivo diferente, né? E a guia ali, ela faz que você conecte com aquele orixá, né? Todas as que tem um outro objetivo e não deixa de ser sagrado também. Sim, tudo é sagrado. Eu vejo tudo como sagrado. Inclusive você, tudo. Né? A nossa casa, né? É muito importante o que você fala, inclusive, porque quando ele diz eu vejo eu como sagrado, você como sagrado e tal, isso na Umbanda diz muito, o Candomblé também, o nosso templo sagrado é o nosso corpo, é o nosso lar, né? Eu tenho, inclusive, um curso chamado Alquimia do Templo, que ele nada mais é alquimia do templo, né? O templo, nosso templo sagrado mesmo que você está falando, né? Cuidar do nosso e despertar o nosso corpo físico para o metafísico, né? E o alquimia do templo nada mais é do que fazer a transformação ou orquestrar a nossa própria energia melhor. Só quer dizer isso, né? Que eu estou falando. Desmistificando aqui para todo mundo, né? Alquimia do tempo. Enfim, que ele vai para aquele caminho que eu estava falando de curar a ansiedade, depressão, pânico, que fazer com que a pessoa desperte mesmo, né? Para a vida dela, na prática. Criando realmente uma mudança de vida. Mudando o hábito dela, de fato, sabe? Eu tenho até uma mentoria chamada Mentoria Comportamental, que eu faço isso, mas individualmente.
né? Eu acho muito importante, porque quando você tem um acompanhamento com a pessoa ali no dia a dia dela, na própria rotina dela, você consegue transformar ela, isso naturalmente faz que a pessoa pare, por exemplo, ansiedade. Eu saí da depressão e pânico que eu tive em 2019, eu saí em um único mês. E eu sei a quantidade de gente que tem passando por isso, às vezes, uma vida. Eu tenho, inclusive, 2 amigos que, infelizmente, faleceram de depressão, por exemplo. Eles se mataram, cara. É bizarro as coisas que estão acontecendo, sabe? Eu assisti uma palestra do Divaldo Pereira Franco em Santos e uma em São Paulo, capital, que ele dizia assim, a Terra está predestinada a, até 2025, ter mais da metade da população mundial com crises de ansiedade, depressão e pânico. Cara, a gente está falando de mais de 4 bilhões de pessoas. Daqui a um ano vai se chegar nesse nível, né? Já 1/3 se estima com depressão. Imagina com... Então, eu decidi colocar esse curso aí, enfim, para rolar, né? Esse anel, ele é uma das materializações, na verdade, né? Eu tenho 3 caixas, assim, num local, que tá lotado de papiros e coisas de materialização. Tem anéis, tem cordões, tem papiro, tem incontáveis coisas. E eu descobri também, desse livro, voltando ao lado do livro, que ele, na verdade, foi escrito por mim, há mais de 500 anos atrás, pro meu futuro. Esse livro que começou tudo. No sebo. Meu Deus do céu. Incrível. Eu acho que com essa a gente chega ao final desse episódio fantástico com o Rodrigo. Eu quero agradecer aqui pro Rodrigo. Obrigado. No ar, a gente manda E também perguntas. dizer, além de mandar pergunta, né, o Viaro, como é que as pessoas, por exemplo, qualquer pessoa pode ter esse acesso e tal? Qualquer pessoa pode ter esse acesso. Pode entrar em contato comigo, inclusive, através Vai estar dos... deixar aqui, né? Os arrobas e tal. Enfim, do meu pessoal. E é isso. É isso. Eu desenvolvo cursos também, né? Aí são pagos, mas esses de magia não tem nada de pago. Temos sites também. Eu vou compartilhar também com vocês, pra gente compartilhar também com todo mundo. Isso tudo vai estar na descrição do vídeo. E tem também, que eu não falei até, a gente pode deixar aí também para falar um pouco, não sei, de repente numa próxima, quem sabe? certeza. Claro. Um livro, tem um livro chamado Califado de Merlin, da época lá do Merlin mesmo, do Rei Arthur, que a gente desenvolve, enfim, uma série de coisas. Já fica o gancho para uma próxima vinda do Rodrigo. Gente, compartilhe, clique, comenta, curte e torne-se membro também. Até a próxima. Tchau, tchau. Rodrigo, Tchau, tchau. muito obrigado. Volte Obrigado. sempre. Gente do YouTube, comunidade Arquivo Estranho. É o seguinte, eu venho aqui dizer, a gente tem 5 categorias para você se tornar membro. Cada uma delas tem brindes exclusivos. Se torne membro, vem pra cá.